Na formatura do meu filho no ensino médio, meus pais anunciaram que iriam assumir o controle do fundo universitário dele para entregá-lo ao meu sobrinho. Meu marido riu e disse: "Que engraçado, porque nós já transferimos isso no mês passado." Meus pais começaram a gritar quando perceberam. Ainda me lembro do momento em que tudo desmoronou. Estávamos no jantar de formatura do meu filho, em uma churrascaria bacana para a qual tínhamos economizado. Apesar de tudo, eu ainda queria que meus pais estivessem presentes nesse marco importante. Meu filho havia se dedicado tanto, superando as matérias difíceis, participando das atividades extracurriculares, trabalhando meio período e conseguindo ser aceito na universidade dos seus sonhos. Esse jantar deveria ser uma celebração. Mas meus pais tinham outros planos. Logo depois que o garçom trouxe nossas bebidas, minha mãe levantou seu copo, sorriu e bateu nele com um garfo. Ela se levantou, pigarreou e, com um sorriso de satisfação, disse: "Bem, temos um anúncio. Decidimos que o fundo universitário do Ian será dado ao seu primo Hassan. Ele precisa mais." Silêncio total. Eu fiquei paralisada. Meu marido, Marcos, apertou o garfo com mais força. O rosto de Ian ficou pálido. Minha filha mais nova, sentada ao lado dele, nos olhava confusa. Meu pai, como se fosse algo perfeitamente razoável, acrescentou: "É o melhor para a família. Hassan está passando por dificuldades, e isso realmente vai ajudá-lo a colocar sua vida nos trilhos." Hassan, meu sobrinho, o filho do meu irmão, era o garoto que meus pais sempre favoreceram em detrimento dos meus filhos. Era o menino que eles tiravam de apuros repetidamente. Senti o calor subir ao meu rosto. Anos de engolir sapo, de deixar meus pais desmerecerem e minarem meus filhos, de ser tratada como uma ideia secundária em comparação ao meu irmão, tudo começou a borbulhar dentro de mim. Mas Marcos foi mais rápido. Ele se recostou na cadeira, tomou um gole de sua cerveja e soltou uma risada baixa e sarcástica. Depois disse: "Que engraçado, porque nós já movemos isso no mês passado." Minha mãe piscou, e o sorriso do meu pai vacilou. "O quê?" perguntou minha mãe, agora com a voz aguda. Marcos sorriu e respondeu: "Sim, previmos isso. Então, transferimos o fundo universitário do Ian para fora do alcance de vocês há semanas." Foi aí que tudo explodiu. O rosto da minha mãe ficou tão vermelho que achei que ela fosse desmaiar. "Vocês não tinham esse direito!" gritou meu pai, batendo na mesa com tanta força que os talheres tilintaram. "Vocês não podem fazer isso. Esse dinheiro era para a família." Finalmente encontrei minha voz. Ian é parte dessa família, e aquele fundo era dele. Vocês não tinham nada a ver com isso. Isso é egoísmo. Minha mãe retrucou: "Hassan precisa disso. Você sabe o quão difícil as coisas têm sido para o seu irmão. Estamos arrumando as coisas para ele, e vocês estão estragando tudo." Foi então que realmente percebi. Eles nunca planejaram que aquele dinheiro fosse para Ian. Nunca mesmo. Sempre estiveram esperando o momento certo para tomá-lo. Olhei para Ian, que os encarava com pura devastação no olhar. Ele cresceu sabendo que seus avós não o favoreciam, mas isso era diferente. Era a prova de que, aos olhos deles, ele simplesmente não importava. E aquilo partiu algo dentro de mim. "Arrumando as coisas", repeti, com a voz trêmula. "Você quer dizer como da última vez em que Hassan nos roubou? Ou da vez em que foi preso e vocês pagaram as fianças? Ou quando ele destruiu o carro do meu irmão e vocês compraram outro para ele?" Meu pai rosnou: "Isso não é a mesma coisa. Hassan tem enfrentado dificuldades. Seu irmão é um pai solteiro fazendo o melhor que pode. E eu sou uma mãe fazendo o melhor que posso", respondi. "E vocês acabaram de dizer ao meu filho, em um dos dias mais importantes da vida dele, que o futuro dele não importa, que estão roubando a chance pela qual ele tanto trabalhou." Minha mãe bufou: "Ah, por favor, Ian pode pedir empréstimos como todo mundo." Aquilo foi a gota d'água. Naquele momento, soube que não havia volta. Ian se levantou tão rápido que sua cadeira arrastou contra o chão. "Sabe de uma coisa?" disse ele, com a voz trêmula, mas firme. "Não preciso de nada de vocês. Não preciso do seu dinheiro, e definitivamente não preciso de vocês na minha vida." Marcos também se levantou, colocando uma mão sobre o ombro de Ian. "Vamos embora", disse ele, com a voz calma e firme. "Não devemos nem mais um segundo do nosso tempo a eles." Eu também me levantei. "Essa foi sua última chance", eu disse aos meus pais. "Vocês provaram repetidamente quem são. Mas hoje garantiram que nunca esqueceremos isso." E com isso, saímos. Eles gritaram atrás de nós,
Nos chamaram de ingratos, disseram que estávamos destruindo a família. Mas, ao olhar para meu filho, que mantinha a cabeça erguida apesar da dor em seus olhos, soube que tínhamos feito a coisa certa. O que eu não sabia era até onde meus pais iriam para tentar recuperar aquele dinheiro. Saímos daquele restaurante sabendo que as coisas nunca mais seriam as mesmas. Mas eu não fazia ideia do quão longe eles iriam para se vingar de nós. No início, foram apenas ligações intermináveis e mensagens de voz furiosas da minha mãe, gritando sobre como havíamos traído a família. Meu pai também deixou algumas mensagens ásperas e cheias de raiva, dizendo coisas como: "Vocês vão se arrepender disso." Meu irmão, que havia ficado à margem da discussão naquela noite, finalmente enviou uma mensagem 2 dias depois. "Não sei o que está acontecendo, mas Hassan precisa desse dinheiro mais do que Ian. Vocês estão sendo egoístas." Foi tudo o que ele disse. Nenhuma pergunta, nenhum esforço para entender. Apenas: "Vocês estão sendo egoístas." Não respondi. Foi então que os verdadeiros problemas começaram. Uma semana depois do jantar, recebemos uma ligação do banco. Marcos estava na cozinha quando o ouvi dizer: "Desculpe." "O que?" "Retirada." Meu estômago afundou. A ligação durou mais 1 minuto ou 2, e quando Marcos desligou, seu rosto estava tenso de raiva. "Eles tentaram acessar o fundo de Ian", ele disse enquanto eu me segurava na bancada da cozinha. "Quem?" "Seus pais ligaram para o banco fingindo ser nós. Disseram que tínhamos dado permissão para uma retirada de emergência familiar." Eu mal conseguia respirar. "Eles fizeram isso." Marcos balançou a cabeça. O banco estranhou. Disseram que algo não fazia sentido e me ligaram primeiro. Eu queria gritar: "Como eles têm coragem? Essa audácia absurda!" Não hesitei nem por um segundo. Peguei meu celular, procurei o número do meu pai e liguei. Assim que ele atendeu, desabafei: "Vocês realmente tentaram nos roubar", disse com a voz trêmula. "O que há de errado com vocês?" Meu pai nem sequer soou culpado. "Vocês não nos deixaram outra escolha", ele respondeu. "Não teríamos precisado fazer isso se não estivessem sendo tão irracionais." Quase joguei meu celular do outro lado da sala. "Irracionais? Vocês tentaram cometer fraude." "É nosso dinheiro também", esbravejou meu pai. "Nós contribuímos para isso." "Isso é mentira", minha mãe interrompeu. "Você acha que fez tudo isso sozinha? Acha que nunca colocamos nada nesse fundo?" Minhas mãos se fecharam em punhos. "Vocês nunca deram um centavo sequer para o fundo de Ian. Estão inventando isso." Meu pai disse suavemente: "Você está lembrando mal." E continuou: "E se levarmos isso aos tribunais, garanto que eles concordariam que temos direito à parte dele." Meu sangue ferveu. Marcos deve ter visto minha expressão porque se aproximou e disse: "Eles não têm nada concreto." Mas eu não estava tão certa. Meus pais eram mentirosos, ousados e manipuladores. Se estavam dispostos a chegar tão longe, o que mais estariam planejando? A ameaça legal. 3 dias depois, obtivemos nossa resposta. Eu estava entrando no caminho de casa quando vi um envelope grosso sobre a porta. Peguei-o, e no momento em que vi o remetente, senti um aperto no estômago. Era de um advogado. Corri para dentro com as mãos tremendo enquanto o abria. Marcos estava na sala de estar. "O que é isso?" perguntou. Passei os olhos pela primeira página, depois pela segunda, e na terceira minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar os papéis. "Eles estão nos processando", murmurei. Marcos levantou-se bruscamente. "O quê?" "Estão alegando que cofinanciaram a poupança universitária de Ian e que transferimos ilegalmente o dinheiro sem o consentimento deles." Minha voz ficou aguda. "Dizem que são donos de parte do fundo." Marcos se levantou tão rápido que sua cadeira arrastou contra o chão. Ele arrancou os papéis das minhas mãos, com os olhos semicerrados enquanto lia. "Isso é uma completa", murmurou. Mas eu não estava tão confiante, porque meus pais eram bons em uma coisa: mentir, distorcer a realidade e se fazer de vítimas. O que mais me assustava era que, em uma batalha legal, eles realmente poderiam ganhar. A prova deles. Nos dias seguintes, nos esforçamos para reunir cada documento que tínhamos, extratos bancários, registros de transferências, cada depósito que fizemos naquela conta. Mas então meus pais lançaram sua bomba. Na próxima reunião com o advogado, eles apresentaram um recibo de mais de uma década atrás, um único depósito de R$ 2.000 no fundo, quando Ian ainda era um bebê. Sentaram-se ali, arrogantes, enquanto o advogado deles argumentava que, como haviam contribuído com algo para o fundo,
Tinham o direito de contestar para onde ia o dinheiro. R$ 2.000, repeti, quase rindo. Vocês acham que isso dá controle sobre todo o fundo? Minha mãe sorriu docemente. Foi uma contribuição, e sem ela vocês não teriam tido a base para poupar tanto quanto pouparam. Fiquei vermelha. Felizmente, Marcos estava mais calmo. Deixe-me entender isso, ele disse. Vocês acham que, só porque fizeram um único presente há mais de 10 anos, agora podem decidir para quem vai o dinheiro? Meu pai assentiu. Exatamente. A primeira decisão judicial demorou semanas, mas o tribunal finalmente determinou que, embora meus pais não tivessem controle sobre o fundo, os R$ 2.000 deveriam ser devolvidos, com juros. Foi uma pequena vitória, pelo menos. Eles não podiam tocar no fundo, mas ainda parecia uma derrota, porque a mensagem era clara. Meus pais estavam dispostos a ir a qualquer extremo para nos punir por dizer não. E eles ainda não tinham terminado. O próximo ataque. Menos de 2 semanas após a decisão judicial, Marcos entrou em casa com o rosto pálido. Eles nos denunciaram ao IRS, ele disse. Piscaram o quê? Ao imposto de renda. Estão alegando que cometemos fraude fiscal. Parei de respirar. Disseram ao IRS que... E ocultando dinheiro e relatando fundos de forma incorreta durante anos. Agarrei-me à borda da bancada. Isso é uma loucura. Marcos murmurou sombriamente. Sim, e agora estamos sob investigação. O ponto de ruptura. Naquele momento, soube que isso não se tratava apenas de dinheiro. Isso era guerra. Meus pais estavam determinados a nos destruir. E se queriam lutar, estavam prestes a ter uma batalha. Eu achei que a ação judicial fosse o pior de tudo. Pensei que perder parte do dinheiro nas mãos dos meus pais gananciosos e hipócritas seria o pior que poderia acontecer. Eu estava errada. Porque quando o IRS apareceu na nossa porta, foi quando percebi que meus pais não estavam apenas tentando tomar dinheiro, eles estavam tentando nos arruinar. A investigação do IRS começou com uma carta, um aviso frio e formal indicando que nossas finanças estavam sob revisão devido a um relatório anônimo de discrepâncias fiscais. Marcos foi o primeiro a ler. Ele soltou um suspiro brusco e me entregou sem dizer uma palavra. Passei os olhos com as mãos trêmulas. Isso não pode ser real, murmurei. Ah, é real, respondeu Marcos. Depois veio a ligação telefônica, um agente do IRS educado, mas firme, explicando que uma denúncia anônima nos havia marcado por supostos ativos ocultos e transferências fraudulentas de fundos. Sabíamos quem estava por trás disso, mas provar isso era outra história. Nas semanas seguintes, nos afogamos em papelada, extratos fiscais, extratos bancários e qualquer coisa que pudesse limpar nosso nome. Tivemos sorte, nossas finanças estavam limpas. Mas isso não significava que a investigação seria fácil. O pior impacto. O auxílio financeiro de Ian foi afetado. Sua universidade bloqueou sua conta devido à revisão do IRS, colocando uma suspensão temporária nos desembolsos de suas bolsas. Meus pais não só tentaram tomar seu fundo universitário, como também tentaram roubar seu futuro. Esse foi meu ponto de ruptura. Se queriam guerra, eu estava prestes a levá-los ao inferno. O primeiro golpe. Comecei a descobrir segredos. Cresci vendo meus pais distorcerem a verdade, manipularem histórias e as pessoas para saírem impunes. E se queriam jogar sujo, eu também podia. Não demorou muito para encontrar algo interessante. Meus pais sempre agiram como se fossem responsáveis, como se fossem a espinha dorsal financeira da família. Mas o que eles não sabiam era que, anos atrás, Marcos os ajudara a montar um pequeno investimento em propriedades de aluguel. Ele cuidou da papelada, das declarações de impostos, tudo. E, adivinhem, eles vinham declarando menos os rendimentos do aluguel por anos. Acharam que eram invencíveis, mas foram descuidados. Fiz uma ligação. A retaliação. Não os denunciei diretamente, pelo menos, não ainda. Primeiro, fiz questão de avisá-los do que eu tinha encontrado. Liguei para minha mãe. Ela atendeu no segundo toque, com um tom arrogante. Ah, então finalmente está pronta para pedir desculpas. Quase ri. Não estou ligando para informar que encontrei o verdadeiro caso de fraude fiscal nesta família. Silêncio. Então ela zombou. Do que você está falando? Os rendimentos do aluguel. Sabe, o dinheiro que esqueceram de declarar nos últimos 15 anos. Sua respiração falhou. Você não sabe do que está falando. Oh, eu sei, respondi com a voz fria. E o IRS também saberá, a menos que parem com isso e retirem seus ataques.
A mudança no tom dela foi instantânea. Você não faria isso. Só tente, sorri. Ela não disse mais nada antes de desligar. 2 dias depois, recebemos uma ligação do IRS. Nosso caso repentinamente deixou de ser prioridade. Uma semana depois, os fundos universitários de Ian foram liberados. Eles tinham recuado, por enquanto. Mas eu os conhecia. Sabia que não deixariam as coisas assim. E eu estava certa. A invasão aconteceu tarde da noite. Marcos e eu estávamos dormindo quando o som de vidro quebrando nos acordou de repente. Por um segundo, pensei que fosse um sonho. Então ouvi o som inconfundível de passos dentro de casa. Marcos já estava em movimento, pegando o taco de beisebol que guardava ao lado da cama e gesticulando para que eu chamasse a polícia. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o telefone cair. Foi então que ouvimos uma voz. Mãe? Pai? Ian? Pânico me percorreu ao perceber que Ian estava acordado. Ele tinha ouvido o barulho e, em vez de ficar quieto, estava descendo as escadas. Fique no seu quarto, gritou Marcos. Tarde demais. Entramos no corredor bem quando Ian chegou às escadas. E foi então que o vimos, Hassan, parado na nossa sala de estar, bêbado, com olhos selvagens e desesperados, segurando uma barra de ferro. A confrontação. Por um momento, ninguém se moveu. Então Hassan deu um passo hesitante à frente. Onde está? Ele perguntou. Marcos apertou o taco com mais força. Onde está o quê? Hassan gritou, com a voz embargada. O dinheiro. É meu. Prometeram para mim. Foi então que percebi. Meus pais o haviam enviado. Sabiam que não podiam tocar no dinheiro legalmente. Sabiam que tinham perdido. Então enviaram seu precioso neto para fazer o trabalho sujo. Hassan cambaleou em nossa direção, levantando levemente a barra. Você acha que pode simplesmente tomar o que é meu? Ian deu um passo à frente, com os punhos cerrados. Nunca foi seu, disse, com a voz firme, apesar do medo em seus olhos. E você precisa sair. Hassan soltou um som amargo e quebrado. Oh, sim. O que você vai fazer a respeito? Foi então que Marcos balançou o taco. Ele não atingiu Hassan, apenas golpeou a parede ao lado dele com força. O som foi suficiente para tirar Hassan de seu torpor alcoólico. Ele tropeçou para trás, com os olhos arregalados. Depois, sem dizer uma palavra, virou-se e saiu correndo pela porta da frente. A polícia chegou 10 minutos depois. Hassan foi preso por tentativa de roubo. Meus pais o tiraram sob fiança antes do amanhecer. E então minha mãe teve a audácia de me ligar. Você foi longe demais, sibilou. Eu fiz ele ser preso. Ele invadiu nossa casa com uma arma. Isso é culpa de vocês. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Depois sussurrou. Você vai se arrepender disso. E, pela primeira vez, realmente acreditei que ela falava sério. Porque isso ainda não tinha terminado, nem de longe. A família que se tornou uma zona de guerra. 2 semanas após o incidente, meu irmão entrou em contato. Ele queria se reunir. Isso foi longe demais, disse pelo telefone, com a voz exausta. Mamãe e papai estão arrasados. Hassan é um desastre. Precisamos conversar. Quase ri. Agora ele queria conversar. Depois de ter ficado sentado e assistido enquanto nossos pais tentavam roubar meu filho. Depois de deixar que manipulassem e usassem Hassan como um peão? Mas Marcos me convenceu. Talvez essa seja nossa chance de encerrar isso, ele disse. Para obter algumas respostas reais. Então, contra o meu melhor julgamento, concordamos. A reunião familiar foi marcada para aquele domingo, na casa dos meus pais. Entrar lá era como entrar em um campo de batalha. Marcos e eu chegamos primeiro. Ian se recusou a vir. Já terminei com eles, ele havia dito simplesmente, e não o culpei. Meus pais estavam sentados rigidamente no sofá, com expressões frias. O rosto da minha mãe estava abatido, seus lábios apertados. Meu pai nem sequer nos olhava. Então meu irmão entrou, acompanhado de Hassan. Assim que os vi, percebi, Hassan parecia péssimo, abatido, com olheiras profundas. Sua arrogância habitual fora substituída por algo mais frágil. Minha mãe fez um gesto para nos sentarmos. Vamos acabar logo com isso, suspirou. Meu irmão começou. Olhem, todos nós erramos. Marcos bufou. Nós erramos. Não foi isso que você quis dizer. Não, não foi isso que eu quis dizer, meu irmão respondeu rapidamente. Quero dizer, isso não é o que mamãe e papai queriam. Deixei escapar uma risada amarga. Eles queriam roubar meu filho. Queriam usar Hassan para invadir nossa casa. Então, por favor,
me diga o que exatamente eles não queriam. Foi então que Hassan falou. Sua voz estava rouca. Eu não quis machucar ninguém, murmurou. Eu só achei que era meu. Suas palavras reviraram meu estômago. Quando olhei para ele, vi culpa. Minha mãe evitava meus olhos. Marcos também percebeu. Ele se inclinou para a frente, com a voz perigosamente calma. Nos diga, Hassan, por que você achou que era seu? Hassan hesitou, olhando nervosamente para minha mãe. Foi então que percebi. Ah, meu Deus, sussurrei. Você contou a ele, não foi? Minha mãe estremeceu. Voltei-me para Hassan, com o coração batendo forte. Eles te disseram que já era seu, não foi? Que o fundo de Ian não só seria dado a você, mas que já era seu desde o início. Os olhos de Hassan iam de um lado para o outro, seu rosto pálido. Minha mãe falou antes que eu pudesse continuar. Nós tínhamos que fazer isso, esbravejou. Ele estava lutando. Seu irmão estava lutando. Tínhamos que dar esperança a ele. Não acredito no que estou ouvindo, respondi. Então vocês mentiram para ele. Disseram que todo o futuro dele estava garantido por um dinheiro que nunca foi dele. Meu pai finalmente falou, com a voz aguda. O que importa? Vocês tinham muito. Você e Marcos têm bons empregos, uma casa, uma vida estável. Hassan não tinha nada. Que tipo de irmã você é, ficando de braços cruzados enquanto seu próprio sobrinho sofre? Aquilo foi a gota d'água. Algo dentro de mim se partiu. Dei um passo à frente, com as mãos tremendo de raiva. Que tipo de pais vocês são? Vocês têm 2 filhos, mas... Vocês passaram a vida inteira me tratando como uma cidadã de segunda classe, eu disse, apontando para meu irmão, que se encolheu sob meu olhar. Enquanto ele teve tudo servido de bandeja. E agora esperam que eu simplesmente entregue o futuro do meu filho por causa disso. Minha mãe se levantou bruscamente. Fizemos o que tínhamos que fazer. Cuspi, vocês fizeram o que sempre fazem. Escolheram meu irmão em vez de mim. E desta vez, foram pegos no flagra. O silêncio tomou conta da sala. Hassan balançava a cabeça, seu rosto desmoronando. Vocês mentiram para mim, ele sussurrou, olhando para minha mãe como se a visse pela primeira vez. Hassan, ela começou, estendendo a mão para ele, mas ele recuou. Não. Ele sacudiu a cabeça, sua respiração agitada. Você prometeu. Jurou que eu não precisaria me preocupar com a faculdade, que já estava resolvido. Ele olhou para meu pai. O silêncio do meu pai foi resposta suficiente. Hassan soltou uma risada trêmula. Então se virou para mim, com a voz embargada. Sinto muito. Pela primeira vez na minha vida, vi algo nele. A realização, o arrependimento, a compreensão de que ele havia sido usado tanto quanto nós fomos prejudicados. Ele se virou e saiu. Não o impedi. Meus pais tentaram justificar suas ações, gritando, despejando acusações, dizendo que eu estava exagerando, que estava destruindo a família. Mas eu simplesmente respondi, acabou. E desta vez, estou falando sério. Meu irmão tentou entrar em contato uma vez depois daquele dia. Ele se desculpou, admitiu que tinha deixado as coisas irem longe demais, que tinha acreditado demais nos nossos pais. Mas eu ainda não estava pronta para perdoar. Surpreendentemente, Hassan se manteve longe de problemas depois disso. Arrumou um emprego, começou a fazer cursos em uma faculdade comunitária. Se isso foi por culpa, vergonha ou um verdadeiro despertar, nunca vou saber. Mas espero, sinceramente, pelo bem dele, que finalmente tenha aprendido. Quanto a Ian, ele foi para a universidade que ele conquistou. Meus pais nunca viram um centavo daquele dinheiro. E também nunca mais nos viram. Não vou mentir e dizer que não doeu cortar relações com seus próprios pais, mesmo com aqueles que nunca te amaram da maneira que deveriam ter amado. É como chorar por alguém que já morreu. Mas sabe de uma coisa? Às vezes é melhor enterrar o passado do que deixá-lo continuar machucando. E eu escolhi viver.